O nosso artigo tem como título Análise do Instrumental PIA na Unidade de Meio Aberto de Brasília. Ele tem como tema os limites e possibilidades da ação profissional do assistente social, analisando os principais tensionamentos do PIA no âmbito socioeducativo, vivenciados pelo Serviço Social na Unidade de Meio Aberto de Brasília, que é um espaço socioeducativo para jovens que cometeram atos infracionais. Nesse artigo vai apresentar os resultados da pesquisa de campo que foi realizada na Unidade de Meio Aberto, o AMA de Brasília, sobre o Plano Individual de Atendimento e seus principais tensionamentos para o serviço social, considerando a categoria de Reicheles e sob uma perspectiva de guerra, que aborda a instrumentalidade no trabalho do assistente social. O artigo propõe o seguinte problema: quais seriam os principais tensionamentos do PIA no âmbito socioeducativo vivenciados pelo serviço social? O artigo também irá, primeiramente, explicar o que são medidas socioeducativas, o que é o SINASE e o PIA, apresentando como o PIA é usado nas medidas socioeducativas, mais especificamente na UAMA de Brasília. No final, discorrerá sobre os principais tensionamentos do PIA enquanto instrumental técnico operativo do serviço social. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República é responsável pela articulação das políticas e normas regulamentadoras para a proteção e promoção dos direitos de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas expressam a posição do Estado mediante adolescentes que cometem ato infracional e decorrem da doutrina de proteção integral à criança e ao adolescente, consagrada na Constituição Brasileira de 88 e regulamentada no ECA de 1990. Sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, tal tarefa é executada pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, por qual é organizada a execução das medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes aos quais é atribuída a prática de ato infracional. O SINASE ele tenta garantir que na execução de medidas prevaleça o elemento pedagógico em detrimento do punitivo. O Plano de Atendimento Individual, PIA, em sua Constituição, a partir da lei do SINASE, ele inaugura a importância de se pensar em um plano de atendimento individualizado que considere as especificidades de cada adolescente, principalmente no que diz respeito à sua condição peculiar de desenvolvimento. Pode-se considerar duas funções primordiais para ele: assegurar o acesso aos direitos fundamentais preconizados no ECA e promover para cada adolescente a individualização da medida. O PIA se apresenta como uma proposta de individualização da medida socioeducativa prevista no SINASE, que visa ao mesmo tempo garantir os direitos dos adolescentes, considerando a sua singularidade, e favorecer o processo de tomada de responsabilidade pelo ato infracional cometido. No campo da socioeducação, o PIA tem a tarefa fundamental de articular os eixos da medida para cada um dos adolescentes, sendo, portanto, o norteador de seu cumprimento. Como é utilizado o PIA na socioeducação? O PIA é um instrumento central da intervenção socioeducativa e é ele que vai subsidiar a decisão de encaminhamento da medida socioeducativa do adolescente no sistema judiciário. O gestor do PIA pode ser 3 especialistas: assistente social, pedagogo ou psicólogo. Cada especialista fica com entre 10 a 20 adolescentes, às vezes até 30, para poder fazer o PIA. O PIA é elaborado no prazo de 15 dias, até 15 dias desde o ingresso do adolescente no programa, e é estabelecido como um plano de trabalho que dá instrumentalidade para o desenvolvimento pessoal e social do adolescente, em cumprimento de medidas socioeducativas, respeitando o olhar geral e pleno do ser humano e da educação. O PIA pode ser implantado como o plano de estratégias e ações a serem desenvolvidas, segundo diretrizes fixadas por eixos de garantia de direitos fundamentais, como educação, saúde, convivência familiar e comunitária, entre outras coisas previstas pelo ECA. O PIA é um instrumento que deve ser sempre atualizado, porque ele deve acompanhar a evolução e as mudanças que ocorrem na vida do adolescente. O PIA é um instrumento que os especialistas preenchem e é enviado para o sistema judiciário, especificamente para a vara da infância. Em até 6 meses, os especialistas mandam um relatório avaliando as metas do PIA, onde é sugerido ou a manutenção ou a medida de liberação da medida. O PIA é realizado a partir de um questionário semi-estruturado para dar um norte a quais os principais aspectos eles devem seguir. O assistente social, ele diz que o poder judiciário ele é um poder conservador e funcionalista, que ele
pena aquele adolescente de forma individual, sem levar em conta o contexto ao qual aquele adolescente está inserido. Se levar em conta as expressões da questão social e as relações sociais a qual aquele adolescente está submetido. Também é funcionalista porque ele deseja apenas que aquele adolescente retorne à sua função social, mesmo que seja trivial essa função, para não dar mais problema, né? Tal, deu problema, vou pedir para retornar, pronto, tudo certo, mas não analisa o porquê daquele adolescente entrou num contexto de drogas, por exemplo. E o assistente social diz que o PIA também é um instrumento funcionalista, mas que não é porque é um instrumento funcionalista que ele precisa fazer de forma funcionalista. Então, segundo Guerra, ela fala que é por meio dessa capacidade adquirida no exercício profissional que os assistentes sociais modificam, transformam, alteram as condições objetivas e subjetivas e as relações interpessoais e sociais existentes num determinado nível da realidade social, no nível do cotidiano. Então, a ação do assistente social na unidade de meio aberto de Brasília, ela é dotada de instrumentalidade. Outra coisa que o assistente social falou é que o PIA é realizado por especialistas. Cada um fica com um determinado adolescente e faz o PIA daquele adolescente. Mas a gente notou um problema, porque se um adolescente tem problemas de psicológico, o assistente social vai ter muita dificuldade de lidar. E os outros profissionais provavelmente não vão saber lidar com essa questão das questões sociais, das relações sociais do adolescente. Então seria muito interessante se fosse feito por todos os especialistas, né? O pedagogo, o psicólogo e o assistente social. Porque cada um vai ter um enfoque na sua área. A Rachel traz esse debate do trabalho compartilhado, que ela fala que o trabalho compartilhado com outros profissionais torna-se cada vez mais frequente e a implementação de projetos em diferentes campos das políticas sociais e atividades sociojurídicas, que trazem novas exigências aos assistentes sociais. E um texto da Yamamoto que a gente usou fala que é necessário desmitificar a ideia de que a equipe, ao desenvolver ações coordenadas, cria uma identidade entre seus participantes, que leva à direção das suas particularidades profissionais. Ela considera que são as diferenças de especializações que permitem atribuir a unidade à equipe, enriquecendo e ao mesmo tempo preservando as diferenças. O assistente social também falou que não é porque ele faz um atendimento individualizado do adolescente que ele faz serviço social de causa. Que com atendimento individualizado, ele consegue situar o usuário no contexto da questão social, fazendo com que ele reflita qual contexto ele está inserido. Então a gente conclui que é a própria ordem institucional que individualiza o adolescente. E a gente colocou na nossa conclusão, né, que o atendimento individualizado é importante, pois assim o serviço social pode usar a prática reflexiva, possibilitando ao usuário a análise e o desvendamento da situação vivenciada pelo mesmo por meio de reflexões estimuladas pelo assistente social. Então, o assistente social busca isso, né, fazer com que os adolescentes reflitam sobre aquele contexto que ele está inserido. Está no próprio Código de Ética do assistente social, que fala que temos que desempenhar nossas atividades profissionais com eficiência e responsabilidade e contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais, apoiando as legítimas demandas de interesse da população usuária.